Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, uma noite agradável aqui em São Paulo, 20 graus, são 20 horas e 22 minutos. Terça-feira, dia 20/10 de 2020. Eu agradeço a sua atenção e audiência. Temos aqui na parte alta do nosso canal do YouTube, Imersão Técnica, edição 11. Faça sua pré-inscrição. Você sabe que a gente trabalha com a pré-lista para que você possa garantir a sua vaga. E é só clicar aqui na parte alta, pessoal, você fica já pré-inscrito, tem prioridade de matrícula. Então a página está à disposição e eu vou mandar para a galera que está na base também e vou colocar na descrição do vídeo. A partir de amanhã eu começo a mostrar essa página, o que os alunos terão como bônus, vou falar sobre horário, sobre data. Então já está tudo definido. A partir de amanhã eu discorro a página aqui logo no início dos trabalhos. Caríssimos, eu deixei aqui, eu vou começar os estudos hoje de uma forma um pouco diferente. Eu vou ver os futuros aqui no investing.com. Os futuros americanos estão subindo, né? E eu vou falar em especial aqui do S&P Futuro. Eu vou pegar um índice aqui e vou mostrar o estudo aqui para vocês. Lembrando que eles operam 24 horas. Eles começam a operar 19 horas e vão até amanhã. Por quê? Só que agora não está abrindo aqui. Vamos ver se abre aqui, acho que vai abrir. Aí eu vou fazer uma comparação com o mercado à vista com o mercado futuro, porque a gente está... Na verdade, falava-se em aprovação do pacote americano hoje, agora já não é aprovação, e sim a redação, depois não era isso, e sim um acordo, e esse pacote ele vai acabar ficando provavelmente para depois das eleições. A grande questão é que o mercado ele segue uma toada otimista e eu não sei se isso vai continuar. Eu não acredito sinceramente na recuperação no curto prazo. Eu estava fazendo o teste agora mesmo aqui dos futuros, agora que a gente vai fazer estudo. Bom, eles ficam travando, aí é complicado, mas agora acho que deu certo. Então eu vou colocar um gráfico aqui de um dia do S&P Futuro, tem no investing.com, e a gente vai ver que existe uma formação de topo no futuro, né? E ele veio onde? Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, veio exatamente na neckline. Então, enquanto acima desse patamar é alta, abaixo desse patamar, eu acho que a gente pode ter uma correção bem mais acentuada do que a correção atual. Então esse que é o grande barato da coisa. Quando a gente parte para o estudo, por exemplo, eu vou trazer aqui o S&P à vista, a gente vai ver uma situação idêntica. Nós temos aqui a neckline, eu sempre considero o ponto mais alto, no caso 3429, e a mínima de ontem foi 3.419, 3.420. Hoje, apesar de nós termos uma euforia, um mercado altista, um sentimento de festa, nós temos um topo, fundo, topo, e se ficar abaixo do 3.441, pivô de baixa, ele vai ter continuidade e pode trazer uma correção um pouco mais forte do que se espera para o mercado americano. E essa barra de ontem, que é uma barra de ponta a ponta de queda, o mercado sentiu, né, a média de 21, a própria magnitude aqui da barra e esse ponto importante, e fechou praticamente cravado aqui no ponto que detona o pivô, e levemente acima do 3.429. Então, assim, o sentimento que a gente tem no Brasil, como eu acho que nós ficamos atrasados, eu não sei se seria isso, mas é um sentimento
de otimismo, porém, entretanto, todavia, nos Estados Unidos, eu acho que deveria pelo menos imperar um cenário de cautela, né? A mesma coisa aqui no Dow Jones, tem um ponto-chave no 28.140. E no índice Nasdaq, a gente tem um topo, fundo, topo. Qual que é o ponto que detonou o pivô? 11.559, fechou abaixo. Então nós temos um pivô de baixa em andamento no índice Nasdaq. Então, muitas vezes no auge da euforia, a gente ignora alguns sinais que o gráfico nos passa. Só que muitas vezes esses sinais existem, a gente tem uma leitura contrária e acaba não dando a devida atenção. Bolsas na Europa e China estão no cenário em vídeo. Assistam lá, está à disposição. Então falemos aqui a seguir do petróleo. O petróleo tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Está rompendo aqui uma LTB inclinada. Tem duas resistências à frente. Esse daqui é o futuro do WTI, negociado nos Estados Unidos, 41,74 e 42,02. E nós temos o Brent, negociado em Londres, que ainda não rompeu essa LTB, que é a reta pescoço, né? Então, um movimento diferente entre o petróleo negociado em Nova York e em Londres. Daí nós teremos a seguir o Bitcoin. O Bitcoin, modéstia à parte, a nossa leitura foi perfeita na formação do triângulo, depois do rompimento dessa LTB. Lembra que eu comentei que havia um ponto importante a 12,065? Hoje a máxima foi 12,059. Professor, nesse caso, realiza uma parte do lucro? Não, só se tocar mesmo. Tem que respeitar o ponto, mas se tocar, sim. Né? E aí o stop ficaria abaixo aqui do topo anterior a 11.730. Temos o BZQ, que é um ativo inversamente proporcional, mas share, né, ao nosso IBOV vezes 2. Foi abaixo do fundo das mínimas aqui a 14,95, fechou levemente acima. Nós temos um martelo com grande volume. Pode ser um sinal de fundo? Pode. Né? Bastaria o rompimento do 15 com 18. Isso, em teoria, traria a nossa bolsa para alguns, talvez uns 2.000 pontos aí de correção. Será? Possivelmente. Aí vamos ver o EWZ. ETF brasileira negociado em Nova York, veio na parte alta de um canal de baixa. Tocou, desceu. Tocou, desceu, tocou, desceu. Existe um ponto nevrálgico aqui, um divisor de águas, uma fronteira, na minha humilde visão, entre a compra e a venda, né, que é o 29,46, fechou abaixo. E fechou abaixo, apesar de ser um pregão de forte alta, deixando sombra superior, tocando a parte alta do canal de baixa e fechando alguns centavos abaixo do 29,46. É um sinal de topo, é um sinal de correção? É. A grande questão é que quando você tem um mercado altista, né, um dia de festa, um dia de euforia, quando você fala, por exemplo, num sinal de topo, parece uma heresia, né? Mas é um sinal. Não sustentou o preço acima do 29,46, tocou um ponto importante, houve pressão vendedora e é uma estrela cadente. Né? Simples assim. E nós tivemos uma leve alta do VIX, que é o índice do medo Volatility Index, que está cumprindo numa simetria em V. O alvo mesmo da simetria são $30. Não chegou a tocar, deve fazê-lo, né, entre hoje e amanhã. Né, na verdade, o VIX, quando a gente estuda aqui os futuros, né, acompanha o VIX também. Né, nesse momento está em queda de 1,33, mas deve tocar amanhã.
A grande questão é, se tocar, vai ter rompido uma mistura aqui de triângulo descendente com cunha. E aí teria rompido o padrão. No mínimo, eu penso num teste de 31,18. Nesse caso, seriam bolsas em correção? Possivelmente. Eu creio fortemente numa correção das bolsas americanas. A grande questão, talvez de uns 2, 3%, talvez 4%. A grande questão é, será que o mercado interno vai acompanhar? Porque o mercado interno, hoje eu acompanhei o livro de ofertas, né? Que a gente sempre comenta aqui. Né? Se a gente colocar aqui, a gente vai ter um livro de ofertas do INZ 20. A gente pega aqui o livro de ofertas. Agora o mercado está fechado, né? Mas a força compradora ficou praticamente todo o pregão 60% a 65%. Aí não tem como descer, né? Esse é um termômetro para amanhã para quem opera, inclusive o mercado futuro. Como é que vai ficar o livro de ofertas para ver se tem algo novo. Aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas na parte baixa de um triângulo. Né? Temos o Ibovespa em dólares, pivô de alta acionado, a 17,792. Abaixo desse patamar poderia deixar um sinal aí de rompimento falso, de uma correção no curto prazo. Abaixo, isso se ocorrer. Então, simplesmente. E aí aqui eu já vou começar com 3 ativos que eu acabei não fazendo no informe cenário, no programa cenário em vídeo. Esse gap aqui não existe mais. O que a gente pode traçar é um novo triângulo. Não. Será que rompeu? Se amanhã continuar acima da máxima de hoje e da média de 21, sim. Eu vou deixar mais suave aqui. O volume de hoje não foi aquela maravilha, mas também não foi ruim, foi na média. Não. E aí Vale e VVB11. A Vale 3 simplesmente veio fazer um pullback aqui, ó. 61,34. Né, quando estava aqui no 63 a gente comentou que seria o caminho mais provável. E o 61,34, 61,2 é o divisor de águas entre a compra e a venda. Simples assim. Né, para quem estava trabalhando com base da mínima do dia anterior, ontem colocou lucro no bolso. Então tá líquido aí para quem opera Vale esperando uma oportunidade. E aí temos IVVB11. IVVB11 ontem perdeu uma LTA, hoje trabalhou na base de Cimarobuzu, eu entendo que a correção vai continuar. Sinal fraco, pregão positivo, mas com sinal fraco. Aí falemos dos juros, né? Os juros eles vieram nessa parte baixa aqui da cunha, mas perderam uma LTA, então ursos no comando neste momento. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria, eu não venderia nesse patamar. Venda foi um pouco acima. E o IFNC é uma barra impressionante, né? Houve uma barra de alta muito forte, uma correção, rompe aqui um triângulo, no mínimo viria no 9928, passa a ser um ponto de stop inteligente, ou para quem é mais arisco, esse topo aqui é a 9977. Individualmente os bancos muito fortes, com volume também, né? Amparada aqui por uma LTA, região de 31,67 é o ponto de stop para quem entrar na compra. Em Bradesco é o 21,14, né? O pivô de alta aqui acionado.
Eu até desenhei fundo, topo, fundo. E nós temos em YouTube, não rompeu o pivô a 2461, mas uma barra forte com volume, um Marubozu, ou anula, né? Se ficar trabalhando na parte alta, ou em leve alta, em leve queda aqui, a tendência continue por vários dias essa movimentação. E nós temos Itaúsa. Itaúsa, por sua vez, não conseguiu romper pivô a 9,52, voltou pouca coisa, é o ponto a ser vencido para jogar o preço, talvez em 9,92 dentro de alguns dias. Agora, se ficar abaixo de 9,52, a LTA está aqui para amparar o preço, né? E aí nós temos Sambi, né? Subiu no embalo dos seus pares, somente se deixar um topinho mais baixo aqui e perder a região de 30,71, vem na média, caso contrário a tendência é romper esse topo que nós vemos aqui na tela. Aí tem a Ambev, né? Respeitou a LTA, não anulou, mas enfraqueceu muito esse candle de ontem, que fechou na mínima. O stop está bem claro aqui abaixo de 13,14 para quem entrou numa compra mais recente. Nós temos a B3SA3, rompeu a LTB, hoje confirma, né? Eu, para não devolver lucro, eu trabalharia até com stop intraday, eu nem trabalharia com stop com base no diário, não, seria um desperdício no ativo. Né? De repente ficar esperando o gráfico diário para devolver lucro, eu não faria isso não. Aqui a gente tem colocaria um gráfico de 30 minutos. Vamos ver aqui. Vira e mexe eu falo que eu tô tomando aqui, hoje eu tô tomando uma tônica Antártica sabor gengibre. É bom, é diferente. Eu também não tenho nada contra o pessoal que toma uma cerveja, um vinho, um uísque. Cada um sabe de si, eu prezo pela plena liberdade, né? Como eu não tenho bebido, então eu vou mais na... Eu gosto de ir ao mercado comprar algumas coisas para deixar no frigobar. Aqui eu tenho esse privilégio aqui de ter o frigobar no estúdio, né? Então eu compro lá Gatorade, suco, umas coisinhas diferentes que eu acho. E sou um privilegiado por isso. Sou um privilegiado por dois motivos. Eu agradeço muito a Deus. Primeiro, no sentido do trabalho mesmo. Pequenos detalhes que circundam o meu trabalho, né? Primeiro que é ter um frigobar no estúdio. Isso é top. É muito legal. Sempre quis ter. Esse é um ponto. E o segundo é não pegar trânsito. É claro, eu me locomovo, eu viajo e tal, mas eu não tenho essa obrigação de sair da minha casa e pegar trânsito. Isso é um privilégio. E muitas vezes as pessoas são ingratas, né? Algumas situações que elas têm. Eu, muito pelo contrário, sou muito grato. Então aqui, poderia... Primeiro, se você, por exemplo, você percebe amanhã, ela começa a trabalhar abaixo do 57,84 e da LTA, eu não esperaria fechar feio no diário, eu colocaria o lucro no bolso. Para preservar o lucro mesmo. Ok? A Ibova 11. Né? Não chegou a testar essa LTA, essas retrações de FIBO aqui, eu vou até apagá-las. Bova 11 veio numa região de resistência, a região aqui que detonou uma queda. A queda é recente, né? Houve uma queda e houve um repique a partir dos 97,13, que começou a cair de fato. Veio bem pertinho desse ponto. Eu creio que aqui... Eu vou apagar os pontos que não são tão... Eu gosto do gráfico bem limpo, né? Eu creio que faça sentido nós traçarmos... Aqui uma LTB.
Essa LTB ela foi rompida. Deixa eu traçar aqui de forma mais milimétrica possível. Vamos lá. Então venho desse topo. É isso mesmo. Então, se por exemplo o mercado começar a trabalhar abaixo da LTB, de repente abaixo da mínima de ontem, 96, da máxima de ontem, 96,20, por exemplo, seria um ponto de stop. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado no BOVA11, meu stop estaria 26,20, colocaria 96,20, colocaria 96,15. Já deixaria automaticamente para não devolver lucro. Não? Se a gente trouxer o intraday aqui, aqui está um gráfico de barras, eu nem vou configurar aqui. A gente vem no BOVA11, colocar, por exemplo, aqui um 30 minutos. Aqui no TradingView, será que a gente está diante de uma distribuição? Talvez. Não. Algo parecido com o que a gente viu aqui, ó. Um candle forte, 3, 6, 7. No oitavo candle caiu um candle forte, 3, 6. É uma ideia. Não. Daí nós teremos o IBOV, que eu tracei também a LTB, é um ponto de referência, assim como a máxima de ontem, 99.917. O mercado no curto prazo absolutamente dominado pelos touros. Correto? Aí nós vamos ter o dólar. O dólar, eu penso que ele marcou fundo. Eu falei sobre isso hoje no Informe Cenário. Não. E acredito que esse fundo foi marcado num ponto forte, porque nós temos aqui a média de 21, uma LTA e fechou cravado na média de 5. Eu acho que o dólar abriu durante o dia uma oportunidade de compra muito boa. Eu falei sobre isso no cenário em vídeo, né? Essa região aqui é uma região propícia, uma região de fundo. Aqui ele fez um arame fora da banda, dentro da banda. Uma compra, de certo modo, confortável, rompimento falso do 5569. Lembra que eu comentei que daria para fazer uma operação para ganhar 30, pelo menos 30, 40 pontos com algum grau de tranquilidade? Me parece uma simetria em V, então ainda tem espaço para tocar o 5629, que é esse ponto aqui. Vou marcar aqui na tela. Os pontos importantes eu já gosto de deixar marcado para quando... Isso facilita, né? Os estudos, a apreciação do gráfico. Mas eu penso que vai além. Eu acredito que vem na região de 5651 por aqui, que fecha esse gap. Tanto que se nós trouxermos uma reta aqui, uma LTB, ela foi rompida, né? Mais um sinal de força. Então, por exemplo, professor, mas de repente se abrir caindo, na minha visão, oportunidade. A gente tem falado de setores. Eu vou falar um pouco de frigoríficos. Vamos falar primeiro de
Não é exatamente um frigorífico, mas tem a ver. Vou falar de BR Foods, que é uma ação complexa, né? Difícil de operar. A BR Foods ela tem uma fama de ser um ativo com bons fundamentos, tal. Eu não estou nem dizendo que não é, né? Mas é difícil. A gente já colocou em imersão, ela é tipo a M. Dias Branco, né? É duro tirar dinheiro operando BR Foods. Você vê que é um ativo, por exemplo, hoje reagiu dentro de um contexto de grande euforia. Na verdade, a alta norte-americana foi extremamente sutil, né? E devolveu bastante no final. O barato mesmo de alta foi aqui no Brasil. É um ativo de algum modo interessante, mas talvez quando você olha uma JBSS3, né? Mas aí o movimento também já ocorreu. JBSS3 ela fez um arame de fundo clássico aqui, a mulher grávida em japonês, e ela simplesmente teve uma outra razão para comprar, que foi o rompimento falso dos R$ 20. Você vê que quando ela passa de baixo para cima dos 20, ela dispara com volume, atingiu o objetivo, que é a CLTB, ponto. Então, só no cenário corretivo para pensar em entrada. Aí temos a Marfrig. Eu acho mais interessante que a BR Foods, é um ativo mais volátil, né? E se houver um rompimento do 15,95, teremos um pivô de alta, que deve trazer o preço no mínimo a 17,37. E tem a BIF3, também interessante. Essas empresas têm os seus altos e baixos, mas é que nem siderurgia. Quando engata, não na mesma proporção que a siderurgia. A siderurgia, quando engata uma tendência, é um trator, né? Ou um rolo compressor para baixo. Mas assim, é o mesmo cenário da Marfrig. Só que no caso aqui, o ponto que acionaria o pivô 11,66. Essa é a verdade aqui para o ativo, que há pouco tempo atrás estava negociando perto dos R$ 15, agora está 11,48. E já que a gente está no embalo, aí vamos falar da M. Dias Branco. MDIA3. Ativo custoso, como diz o interior, faz ótimas bolachas. Como disse uma vez um aluno numa live, aqui foi um arame cross, fora da banda, aí no dia seguinte dentro da banda, padrão de compra, consolidou fundo nos 34. Temos aqui a aproximação do preço. E de uma LTB, se for tocada, eu realizaria lucro. Pelo menos parcial, porque num cenário forte ela viria aqui para 38,93. No cenário corretivo eu voltaria até a média, onde pode gerar uma compra. Aqui foi um claríssimo fundo, né? Marcado com eixo a 35 com 33. Perfeito. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês. Está tudo tranquilo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo ver o intraday do Dow Jones futuro aqui. Nem sempre os links do Investing abrem com tanta facilidade. Vamos ver. Vamos ver aqui o gráfico futuro. Um gráfico duro aqui de trabalhar, ele é um pouco... Eu quero dar uma olhada no intraday aqui. Esperar abrir. Vamos ver. Ó. Vou abrir aqui na tela, né? Aqui a gente tem um 15 minutos, vamos colocar um
em 30 minutos. Está rolando agora, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo aqui. Então percebam que teve uma queda muito forte. Isso daqui é praticamente o nuvem negra, tempestade à vista. Aí fez um martelo. Né? Isso aqui me parece mais um repique, né, em relação a essa queda do que uma reação de fato. Seria uma simetria em V. Se esse candle começar a rasgar esse anterior, de repente penetrar no candle que vem antes dele aqui, não. Agora tem uma figura, alguma coisa? Não. Colocar o gráfico diário. O gráfico diário é aquilo que eu comentei no à vista, né? O ponto, praticamente nas últimas 4 sessões, em 3 teve a mesma mínima. Né? Vamos ver como é que eles trabalham durante a madrugada. Num cenário mais vendedor, a região de 27, 550 seria alvo aqui, ó. Vamos ver. Porque, na verdade, o que se prometeu sobre o pacote não teve pacote hoje. Então, né, às vezes no dia não, mas nos dias seguintes o mercado começa a precificar uma situação mais real. Né? Aí aqui o mini índice. Hoje eu imaginei que poderia ter uma correção intraday como ontem não ocorreu. Não. Aqui a gente tem uma barra forte. A LTB, assim como a máxima de ontem, são referências. A perda do 100 e 170 poderia trazer até a perda dessa LTA. Hoje trabalhou no limite aqui, realmente no fio da navalha. E aí nós temos o... Eu vou trabalhar aqui a partir... Primeiro, né? Tinha uma ideia de uma cunha, né? De ter batido na parte alta. É um padrão muito forte. Raras as vezes que falha. Né? O mercado estava formando um topo duplo aqui, ó, com eixo em 100.020. Rasgou tudo para cima. Acabou sendo o cenário aqui de mastro bandeira em formato de flâmula. Depois começou a desenhar um oco aqui, mas essa alta no final, apesar do baixo volume, né, praticamente anula essa formação. Aí a gente traz aqui para um gráfico de 30 minutos, fazendo um estudo em camadas. A impressão que passa olhando assim é que se rompeu 100, 970, faz um novo pivô. Mas aí, por exemplo, se faz isso no início e passa a trabalhar abaixo do 100, 970, seria um rompimento falso. Esse é um cenário. Um outro cenário é a perda logo na abertura da mínima deste candle a 100, 530. Aí deve arrastar o preço até a média de 21, região dos 100, 170, que para mim é o divisor de águas entre a venda e a compra mais madura mesmo, onde está a média de 21. Nesse caso o gap poderia sim puxar preço, começar a atrair o preço para baixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para... Deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo normal, tudo que eu anotei. E
pelo 60 a gente vê a mesma coisa. No 60, o candle que marcou a máxima mesmo, ele o fez a 100,970 e é uma estrela cadente, né? Então é uma situação também interessante aqui. Estou procurando ver se a gente consegue uma LTA mais curta, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui. Nossa, a gente tomar como base essa formação de fundo perto do gap, mas aí é uma LTA um pouco ingênua, né? Somente um teste. Acho que não faz muito sentido aqui não. Seriam esses pontos mesmo que a gente falou. Deixa eu ver se teve algum mega destaque, alguma coisa assim no... teve o balanço da Netflix, né? Lucro líquido de 790 milhões, mas frustra as previsões. Vou falar dela então, Netflix. A gente fala de alguns balanços nacionais, alguns balanços... E na imersão vamos abordar ativos internacionais também. Inclusive a Netflix está na nossa watchlist. Está na pré-lista. Ela caiu 1% no pregão regular. Olha que faz um balanço, né? E no pós-mercado ela caiu 5,76. Está 495, então o ativo está mais ou menos... Olha que doideira, ó. Ela estava mais ou menos aqui, ó. Então teria um candle daqui a aqui. Ó, o pós-mercado aqui. Vamos ver se amanhã faz isso mesmo. Agora, existiu uma resistência a 557,39. Rompimento falso fora da banda, dentro da banda. Setup claro para trabalhar vendido ou, no mínimo, realizar lucro. Então, o ativo, o gráfico já adiantou aqui o movimento. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muita saúde, muita paz. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua inscrição para a pré-lista da imersão. E eu vou deixar o link também da Semana do Trader, que vai começar não desse domingo agora, no outro. Os dois links na descrição do vídeo. Saúde e paz a todos, muito sucesso, pessoal. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!